Então, na aula de hoje, seguindo aí a parte de evolução, eu vou tratar com vocês aí da evolução humana um pouco, né? Assim como as outras partes da matéria, eu utilizei um pouco de base o livro de evolução do Ridley, mas o que acontece? No caso da evolução humana, a gente percebe que as pesquisas, né, elas estão sempre avançando, sempre tem coisa nova, fósseis novos que são encontrados e que são descritos ali como espécies novas ou de épocas anteriores ao que se esperava. Então, essa parte de evolução humana, acaba que eu não fiquei só no livro, e eu busquei também fazer algumas complementações, né, com informações novas. Né, e vocês talvez vão perceber que eu não vou passar por todos os ancestrais, os espécimes ali, por todas as espécies que estão relacionadas com a ancestralidade humana, mas eu vou ir pontuando algum e falando ali de algumas características. Aí até também eu vou tentar complementar, colocar o link de alguns vídeos aí, né? Fiquem atentos aos cards que trazem informações a mais e outros vídeos relacionados que eu acho que são bem, bem interessantes. Né? Mas para começar, eu acho que também seria interessante tratar de algo que é bem comum, né? Quando a gente conversa com alguém que não entende muito, né, não tem muito conhecimento relacionado com a evolução humana, relacionado com a evolução em si. Né? E essa imagem que está aí, ó, nesse primeiro slide, ela já mostra, né, acaba que em muitos casos ela é bem mal interpretada. Né? Ao invés de ela ser interpretada como uma imagem de comparação entre diferentes espécimes e de diferentes características que foram surgindo ao longo da evolução, ela é encarada, né, como se esse processo de evolução ele tivesse acontecendo ali. Então, o macaco original ali, ele acabou sendo transformado ali, né? E essa linhagem foi seguindo até surgir o homem. Então, essa imagem, muitas vezes, ela é mal interpretada em virtude disso. Né? As pessoas acabam vendo, então, essa evolução humana como uma linha reta ali, né? Como se um macaco ali, um chimpanzé, por exemplo, né, que é o que as pessoas acabam ligando mais, um chimpanzé ele tenha evoluído e se transformado no homem. Né? E a evolução humana não foi dessa forma, né? Não segue essa linearidade, né, como essa imagem acaba representando. Não foi um chimpanzé, não foi um macaco que acabou se transformando. Né? Era uma espécie ancestral, um tipo de primata, mas não foi esses recentes, né, esses atuais. A gente sabe ali que o ser humano, né, os hominídeos ali, eles são primatas também. E tem um ancestral em comum ali que existia ali por volta de 7 milhões de anos atrás, 6 milhões de anos atrás, e que é um ancestral comum, por exemplo, com os chimpanzés. Né? Os chimpanzés são essa, essa linhagem aí de primatas que é um grupo próximo ao nosso. Né? Mas, desde esse ancestral em comum com esses primatas aqui atuais, até chegar ao Homo sapiens, né? Até chegar ao humano atual, né, existe ali uma grande quantidade de outros espécimes que são representados pelos fósseis. Né? Então existem diversos fósseis ali que mostram, né, essa relação, essa ascendência humana. Então vai mostrando ali os diversos processos, os diversos caminhos que surgiram, né, que diversos espécimes que foram surgindo e que acabaram levando aí a algumas apareceram e outras foram sendo mantidas, né, naquela evolução que vai acontecendo gradualmente. Então, só nesse pedacinho aqui, se a gente for pegar e for se aproximar em toda a linhagem humana aí, até chegar no Homo sapiens, vão ter várias ramificações, vão ter várias outras espécies, né, vão ter várias características que foram sendo desenvolvidas e foram sendo mantidas, ou então espécies que foram extintas porque não estavam tão adaptadas, e assim por diante, né? Então, por si só esse pedaço aqui desse cladograma, né, já daria um outro cladograma gigantesco para mostrar todas essas linhagens, né? Mas o ser humano
né, vai ter esse ancestral comum compartilhado ali com esses outros primatas. E ocorreram mudanças, né, que foram as principais durante a evolução aí dos hominídeos. Né, hominídeos aí, então a gente já vai estar falando de diversos gêneros ali, diversas linhagens que vão estar relacionadas com essa ascendência humana. Né? Mas os humanos vão ser primatas também, e há cerca de 60 milhões de anos, até 5 a 10 milhões de anos, essas datas sempre acabam variando, os ancestrais ainda eram primatas arborícolas, né? E tinham características que estavam muito relacionadas com essa vida arborícola. Tinham, por exemplo, as mãos adaptadas para isso, né? Os pés também tinham adaptações, como eu vou falar posteriormente, né? E comparado com outros mamíferos, os primatas, eles vão ter características bem próprias, né? Por exemplo, tem ali a face mais achatada, né? A gente consegue ver isso aqui na imagem, ó, comparando o ser humano e um chimpanzé, eles vão ter essa face um pouco mais achatada do que, por exemplo, outros mamíferos aqui, né, representados nessa imagem. E o que isso acaba influenciando? Né? Faz com que os olhos eles fiquem numa certa posição que permitem ali um maior campo de visão, né? Dá uma abrangência no campo visual, e também cria essa visão ali que é chamada de visão estereoscópica, né? Esse campo binocular. O que isso acaba fazendo? Né? A gente, com um olho a gente vê uma imagem e com o outro a gente vê a outra imagem. E na hora que o cérebro interpreta, né, ele faz essa junção das duas imagens, né? Então e o que isso traz de benefício? Por exemplo, isso melhora a nossa percepção de profundidade, e isso pode ser vantajoso, pode ter trago uma vantagem, por exemplo, ali para a locomoção desses indivíduos. É outra coisa que também é diferente aí dos primatas para os outros mamíferos. Os primatas acabam que têm um cérebro grande, desenvolveu ali certas partes do cérebro mais. Se a gente for comparar, por exemplo, os cérebros ali, cérebro humano com cérebro de aves ou organismos, você vai ver que o cérebro humano é maior e tem também, né, partes que são mais especializadas em outras funções, como funções ali cognitivas, bem mais desenvolvidas do que outros organismos. Né? Então, isso, comparado com os outros mamíferos, os primatas vão ter isso. Né? Os primatas que são arborícolas também vão acabar tendo ali, por exemplo, o hálux. Quando a gente fala de hálux, imaginou o primeiro dedo ali, o dedão, né, relativamente separado dos outros 4 dígitos. Né, a imagem aqui está mostrando ó, uma mão humana, aqui seria esse polegar, esse hálux, que ele é separado, né, ele tem essa separação dos outros dígitos, e aqui mostrando a mão do gorila, ó, que também já vai ter essa separação desses dígitos. Por que isso é importante? Né? O que isso acaba ajudando? Isso permite a agarrar mais facilmente nos galhos. Então, essa possibilidade, né, esse dígito mais separado, ele facilita isso, né? A gente conseguir fazer segurar galhos, e os primatas arborícolas vão ter isso. Né? E todos os primatas arborícolas têm ali os polegares relativamente oponíveis. A gente consegue, com a ponta do dedão, encontrar com todos os outros dedos, né, em comparação com os outros. Tem algumas exceções, mas a maioria vai ter esse polegar oponível. O polegar completamente oponível está restrito só a alguns primatas, né? Por exemplo, orangotango, gorila, chimpanzé e a nós, os humanos. E ainda falando do hálux, né, esse dedão aí, na evolução humana, o que aconteceu? Nos nossos pés, esse hálux, ele acabou deixando de ser oponível, né? E ele foi se tornando ali, acabou passando a ficar mais próximo dos outros dedos, a reduzir, né? E isso foi em virtude do bipedalismo. Né? Essa mudança aí da nossa forma de andar, deixar de se apoiar em 4 membros e passar a se apoiar em 2 membros, trouxe alterações também em várias outras coisas da nossa morfologia. Eu vou falar mais para frente. E nas mãos,
né, a gente, né, nossa evolução humana aí, que também alterou a nossa mão em relação aos outros primatas, a gente ainda tem uma certa força prênsio, né? Mas as mudanças que os nossos ossos foram sofrendo permitiram com que a gente tivesse uma maior precisão prênsio, né? O que acabou facilitando, por exemplo, a utilizar determinados instrumentos, a que a gente conseguisse também criar determinados instrumentos, né? Vocês vão ver que à medida ali que acontece, né, que o organismo passa a ter esse bipedalismo, as mãos vão ficar livres para fazer outras funções e as mãos vão também mudando, vão também passando por esse processo evolutivo. E uma coisa que vai estar ligada com isso é justamente esse desenvolvimento. Alguns organismos, espécimes do gênero Homo, vão passar a criar, construir ferramentas, a utilizar ferramentas. Então as mãos passaram a ter essa função e a auxiliar nisso. E nos fósseis, essas grandes modificações, elas estão relacionadas ali com três grandes categorias, né? Por exemplo, o aumento do cérebro, né? Observa-se ao longo do processo evolutivo aí dos hominídeos que o tamanho ali da caixa craniana foi se alterando e provavelmente também o tamanho do cérebro, né? Quando a gente compara, aqui está mostrando, ó, desde o Australopithecus afarensis, que é um ancestral ali que é encontrado na linhagem humana, até o Homo sapiens, a gente consegue ver na imagem ó, o tamanho, a diferença do tamanho da caixa craniana. Então o cérebro foi crescendo e a imagem aqui lateral também está mostrando. Né? Essa imagem tem um vídeo que eu achei bem interessante, que eu vou deixar aqui também linkado nesse vídeo, que mostra isso e mostra toda essa evolução humana meio que resumida também, é um vídeo bem interessante. Então esse aumento do cérebro é uma das modificações que aconteceu e que pode estar relacionado com outras, né, mudanças ali relacionadas, por exemplo, com a inteligência, né, e assim por diante. Outra grande mudança compreendida pelos fósseis são mudanças nas mandíbulas e nos dentes. Né? Quando a gente compara ali os nossos ancestrais e compara também, por exemplo, com os primatas que existem atualmente, percebe-se claramente ali que os dentes são diferentes. Né? Um exemplo, primeiro na mandíbula. Quando a gente observa, né, aqui seria um crânio de um Homo sapiens, né, um humano atual. E para cá, ó, todos esses aqui seriam representantes de ancestrais do Homo sapiens. E aqui em cima mostrando crânios de primatas, de outros primatas. Então, por exemplo, ali chimpanzé, gorila, orangotango. E o que a gente consegue perceber? Que existe ali na mandíbula, né, a mandíbula dos nossos ancestrais e a mandíbula de primatas, ela se projeta mais para frente. Né? Ela é uma mandíbula prognata. Né? Com o passar do tempo, a gente foi perdendo essa característica. A nossa mandíbula ela foi se retraindo e a nossa face foi ficando mais plana. A gente percebe que a nossa mandíbula é bem para trás, ó, quando a gente compara com outros, com primatas, com outros primatas e também com outros ancestrais ali do ser humano. Né? Aqui, ó, esse representante aqui já seria um Neandertal, né? Um Homo neanderthalensis. Nele a gente já vê que essa mandíbula também já sofreu essa retração. E nos dentes, né, o que a gente consegue ver mais claramente, quando a gente compara principalmente com os primatas, é a questão dos caninos, por exemplo. Então, os caninos de primatas ainda são bem pontudos, né, ainda são dentes maiores, que são muito utilizados, por exemplo, para caçar, para lutar até, enquanto na gente, no Homo sapiens moderno, esses dentes já se reduziram. E se a gente comparar aqui, ó, com os outros representantes aí da linhagem dos hominídeos, a gente vê que esses dentes também já estão reduzindo, né, ao longo desse processo evolutivo. E nos fósseis também, uma outra grande modificação aí foi o bipedalismo. Então, passar a andar em duas pernas. Então, esse método de locomoção ereta, ele resultou em mudanças gerais no corpo. Se a gente observar essa imagem aí, ó, que é uma comparação entre os esqueletos,
né, o esqueleto de um homem aqui, de um gorila, de um chimpanzé, um orangotango e um gibão, a gente vê que o nosso esqueleto ele é bem diferente e provavelmente essa característica aí, ter passado a andar sobre duas pernas, né, influenciou, por exemplo, ali na anatomia dos ossos, né, os ossos tiveram que se alterar e alterar as suas formas, na característica dos pés, das pernas, o comprimento dos braços alterou também, a posição do crânio na coluna vertebral se alterou, né, aqui, ó, essa questão, a coluna vertebral está aqui, e ela está bem embaixo do nosso crânio, né? Enquanto nos outros primatas, ó, a coluna vertebral ainda está um pouco mais, se a gente for pensar na parte posterior. Então isso mostra uma alteração que aconteceu, né? Dentre várias outras, e algumas que a gente até, se a gente for pensar, né, sofre por conta disso, né? Diversos problemas, por exemplo, na coluna vertebral, estão relacionados com esse bipedalismo, né? Porque a coluna vertebral passou a ter que suportar um peso muito grande, então ela passou por modificações muito grandes para poder suportar esse peso, né? Mas foi uma característica vantajosa, né? Provavelmente então foi mantida, né? Apesar desses outros problemas. Mas a mudança, né, nessas três categorias e elas não vão ser independentes. Uma coisa pode acabar influenciando na outra. Um exemplo, existe uma relação entre o tamanho do cérebro e o bipedalismo. Né? Porque o que acontece? Os humanos, né, eles têm um cérebro que tem um tamanho aumentado. E para nascer, digamos assim, né, esse tamanho do cérebro grande, ele é algo que dificulta. E também, o que aconteceu? Em virtude do bipedalismo, né, dessa mudança, dessa forma de locomoção agora sobre dois membros, a, a estrutura da nossa pelve também mudou. Então, essa estrutura da pelve mudou para conseguir suportar o peso, né, dos órgãos ali, por exemplo, em cima dessa pelve. Então, isso dificultaria, né, o nascimento ali de um bebê, por exemplo, que tem essa cabeça muito grande. Então, o que acontece? Acaba que nos seres humanos, em virtude dessa relação aí entre o tamanho do cérebro ser grande, as alterações que a pelve sofreu no bipedalismo, os bebês humanos meio que nascem prematuros, se a gente for comparar com outros primatas. Para que um bebê humano nascesse ali com o mesmo grau de desenvolvimento, digamos assim, que um chimpanzé, ele tinha que nascer 18 meses, né? A gestação tinha que ser de 18 meses. Então, isso é algo que mostra, né, essa relação é, entre diversas mudanças que foram acontecendo. Nessa imagem aqui, está mostrando o seguinte, ó, nessa primeira, A e B, está comparando a pelve de um ser humano, esses ossos do quadril, com a de um gorila. E o que ela mostra? Né, que essas estruturas aqui, ó, da crista da pelve aí, a gente consegue ver que no ser humano as cristas aqui são bem maiores. Por quê? Por exemplo, essa estrutura, né, esse chão pélvico, digamos assim, ele serve para suportar outras estruturas, né? Ele serve para suportar, por exemplo, os órgãos, né? Ele seria um assoalho para os órgãos. Então, esse tamanho aumentado, né, acabou influenciando isso, né? E essa mudança do bipedalismo, né, de ser um organismo quadrúpede para ser ter esse bipedalismo, pode ter influenciado isso. Né? E essa imagem B aqui está comparando já de um Homo sapiens, né, um homem moderno, com um Homo erectus, que está ali na linhagem humana, né, um dos ancestrais humanos. E comparando esses dois ali, né, também, né, percebe-se que existem algumas mudanças, né, nessas duas pelves, né, mudanças relacionadas com as cristas aqui da pelve, ó, cristas, essas duas regiões aqui, mudanças também que concomitantemente, né, vão estar relacionadas ali com a massa craniana do feto. E o documentário Fóssil, né, vem mostrando ali sobre os nossos ancestrais, né, mostra, por exemplo, que a linhagem dos hominídeos
ela, ela pode ter surgido ali. Faltou só uma coisa aqui também, né, que uma outra mudança, faltou um slide disso, ó. Uma outra mudança também foi no comportamento, tá, social, comportamento cultural, né, que é acompanhado indiretamente nos fósseis, mas que também, né, é uma mudança que pode ser, mais difícil, mas pode ser descrita, né? Por exemplo, algo que dá para a gente ligar a isso é a questão do dimorfismo sexual. Por exemplo, o Homo sapiens, ele tem menos dimorfismo social, né, a gente, do que outros primatas. Isso pode estar relacionado, provavelmente, com o sistema de cruzamento, né, que na gente, né, tende a ser monogâmico, tende a formar acasalamentos ali prolongados, enquanto em outros primatas não, né? Mas essa mudança no comportamento social e cultural já é mais difícil de ser acompanhada. E o documentário Fóssil, ele vem mostrando aí que a linhagem dos hominídeos originou-se ali há cerca de 7 milhões de anos, e um dos representantes ali dessa linhagem ali mais antiga desses hominídeos seria esse, né, o Sahelanthropus tacadensis, né, que é uma espécie ali que seria uma transição, ele vivia durante uma época de transição ambiental, né, que a floresta estava virando ali savana, né, os fósseis foram encontrados ali na região da África e sugerem, né, uma divergência bem mais antiga do que se esperava entre a linhagem humana e a linhagem dos chimpanzés. Ele estaria relacionado com isso. E essa espécie já teria algumas características, né, indicativas, por exemplo, de uma postura ereta. Né, a gente vê isso na base do crânio, que já mostraria isso. Né? Aqui tem a imagem do crânio, que foi usada para descrever essa espécie. Então, o que sugere que provavelmente ele pode ser um ancestral direto aí, né? Mas ainda existem pesquisas para tentar mostrar isso. Aqui seria mostrando mais ou menos um desenho desse organismo, né? Desses espécimes. Da linhagem dos hominídeos aí, fósseis ali por volta de 4,4 milhões de anos, demonstram duas espécies, três, né, no caso, essa terceira aqui eu acabei não citando, mas mostra o Australopithecus africanos e o Australopithecus afarensis. O Anamensis está aqui, né, mais para baixo. Então, esses seriam dois também, né, que são descritos ali dentro dessa linhagem dos humanos, né, sendo que o Australopithecus, né, dos gêneros Australopithecus, já eram organismos que provavelmente tinham vida social, já eram bípedes, tinham os joelhos mais próximos, né, o que está relacionado com esse bipedalismo. Então, tinham também os pés já mais plantados no chão, né, usavam, provavelmente também conseguiam usar a mão melhor para manipular certos instrumentos. E um dos mais conhecidos aí representantes do Australopithecus afarensis, no caso, é a Lucy. Talvez vocês já ouviram falar desse fóssil que foi encontrado aí, foi um dos primeiros fósseis encontrados, de um indivíduo que já era bípede, né, mas ainda tinham diversas condições ancestrais. Né? Por exemplo, o tamanho do cérebro em relação ao corpo, né, era muito mais semelhante a um chimpanzé, por exemplo, do que com o Homo sapiens atual, né? O homem moderno. E também, né, eles observaram ali, depois, né, não encontrou só esse representante, encontraram vários fósseis ali que também existia um dimorfismo sexual dentro dessa espécie ali. Então, isso também estava presente. Né, e ali de cerca de 3 a 2,5 milhões de anos atrás, né, outros australopitecos, né, seriam ali o Australopithecus africanus, né, como eu tinha citado ele anteriormente, e o Australopithecus garri, né, sendo que aí, o Australopithecus africano ele foi descrito lá em 1924, ele já é um pouco mais humano que a Lucy, que o Australopithecus que eu falei anteriormente, né? Então ele já teria ali, já seria um passo um pouco mais para frente,
nesse processo evolutivo, né? E frequentemente ele seria considerado isso. Por volta ali de 2,5 a 2 milhões de anos, estou observando esse desenho aqui, né? O que acontece? Os organismos ali do gênero Australopithecus, eles divergiram em duas formas. E uma delas surgiram espécies desse gênero Paranthropus, né, que seria uma forma mais robusta, né, seriam organismos ali que são maiores, mais fortes, né, esses Paranthropus, eles foram extintos, né, eram encontrados ali, assim como a maioria desses, né, em regiões ali da África, e eles seriam essa forma robusta de hominídeos que se extinguiram, né, com o passar do tempo. O que eles tinham de diferente? Por exemplo, eles tinham mandíbulas, os crânios, e os molares eram bem mais fortes, né, eram espécies bem mais robustas mesmo do que as outras, por exemplo, de Australopithecus. E as próximas, né, que seriam os hominídeos, né, que já são espécies ali que estão mais relacionadas com o homem moderno. Então, há cerca de 2 milhões de anos atrás, 2 milhões de anos atrás, ó, começaram a ser encontrados esses fósseis classificados como Homo, né, desse gênero hominídeo. Um desses relacionados seria o Homo habilis, né, aqui, o Homo habilis, e como o nome dele já disse, ó, ele é um dos que é muito relacionado ali em utilizar instrumentos. Ele já tinha, e pelo que os fósseis demonstram ali próximos aos sítios, né, eles encontram diversos instrumentos que provavelmente eram utilizados por eles, né, eles datam aí de 2,5 milhões de anos atrás, né, eles são associados, por exemplo, com ferramentas, com um cérebro maior, com mandíbulas e dentes menores, já, né, um dimorfismo sexual reduzido, mais semelhante, por exemplo, ao nosso. A gente não tem muita diferença entre homens e mulheres, no peso, por exemplo, entre homens e mulheres. Né, eles também têm uma testa reduzida, que a gente consegue ver, ó, tanto nesse crânio quanto nessa imagem representativa. Né, tem uma testa bem reduzida. Aparentemente existia uma hierarquia social, né, eram bem mais hábeis para utilizar instrumentos mais delicados e mais complexos, né? E alguns acreditam que podem ter convivido ali com Homo sapiens, né? Mas os fósseis que a gente acaba encontrando de Homo sapiens mais antigos são de 300 milhões de anos atrás, 350. Então, o Homo habilis deve ter vivido bastante tempo, né? Até ser extinto também. Outra da linhagem dos hominídeos seria o Homo erectus, que foi esse primeiro hominídeo que saiu da África e foi colonizar regiões da Ásia e regiões da Europa. Então esse seria o hominídeo ali que provavelmente originou, né, saiu da região de origem do ser humano e foi para regiões ali foi colonizar essas outras regiões. Existem evidências para isso, né, eu vou mostrar posteriormente, sendo que na Europa, por exemplo, né, eles vão estar relacionados ali com o surgimento do homem de Neandertal e também, né, com o surgimento ali do Homo sapiens. Né, e vocês podem também encontrar posteriormente a ele falando de outras espécies ali dentro desse gênero, que seria, por exemplo, o Homo ergaster, Homo pequinensis, Homo heidelbergensis, né? Então essas também acredita-se que seriam variações do Homo erectus, né? Então ele é considerado ali um complexo de espécies, né? Então tem diversas variedades, né? Sendo que esse Homo heidelbergensis ele seria um ancestral, né, no caso do Homo sapiens e do Homo neanderthalensis. Né? Primeiro, né, quais seriam características gerais do Homo erectus? Aqui seriam representando esses vários outros. Né? Então, eles seriam, aí, de certa forma, teriam um pequeno dimorfismo sexual, quer dizer, né, os braços e pernas teriam proporções mais parecidas com as atuais,
Os quadris já eram mais adaptados ao bipedalismo, adaptados, por exemplo, a corridas, a percorrer grandes distâncias. Eles tinham a crista sagital reduzida. Ó, a crista sagital é essa estrutura aqui acima do olho. Então, ele já tem uma redução nessa crista sagital em comparação, por exemplo, ao Australopithecus, né? Então, eles vão ter essa redução. O cérebro deles já era bem aumentado, né? Cerca ali de 74% do cérebro nosso atual. E o crânio também já era um crânio que era diferente. Ele era mais arredondado, ó. A gente consegue ver bem claramente aqui. Era mais arredondado e a região superior aqui, ó, essa abóbada do crânio, ela era mais alta. Ó, a gente vê isso nessa região superior aqui bem mais alta. Então isso seria um exemplo de característica do Homo erectus. E o Homo erectus também, né, isso é algo recente, lá de 2016, que o Homo erectus pode ter sido um ancestral de um outro organismo do gênero Homo, que seria esse Homo floresiensis. Então eles encontraram ali na região da Indonésia, em ilhas da Indonésia, fósseis ali de cerca de 700 mil anos, desses organismos ali, desse espécime, desse gênero Homo, que ele até chamados de hobbits, né, porque eles são espécies bem menores, um tamanho bem reduzido, que seriam, né, oriundos desse Homo erectus. Mas também existe uma discussão que talvez eles possam estar relacionados, teriam essa ancestralidade deles ali no Homo habilis, tá? Mas ao que tudo indica, seria mais relacionado a esse Homo erectus. Né? Eles teriam colonizado ali essas regiões, regiões da Ilha das Flores, na Indonésia. Né? Aqui seria mostrando uma imagenzinha dele, como é que ele seria, e aqui comparando os crânios. Ó, aqui seria o crânio desse Homo floresiensis, comparado, por exemplo, com o crânio do Homo erectus. A gente vê que ele é um crânio menor, a gente vê que ele tem um pequeno tamanho ali da caixa craniana, provavelmente um menor também cérebro. A gente vê que ele vai ter ali já dentes menores, né, os molares também vão ser bem menores, até do que os de Homo erectus. Então isso mostra, né, mais uma variação ali de hominídeo. Né, mas no caso, ó, ele seria uma linhagem que se originou do Homo erectus. Então não é, seria uma linhagem ali que está fora, né, não é um grupo tão relacionado com o Homo sapiens, como, por exemplo, o Homo de Neandertal, né, Homo neandertalensis. Né? E também, vocês podem encontrar, esse eu não quis falar sobre ele bem claramente, que é sobre esse Homo naledi, né, que ainda depende de alguns estudos para poder posicionar ele, né, mas eles acreditam que pode ter sido uma espécie ali contemporânea ao Homo sapiens, né, ou pode ser mais antiga, mas que é uma espécie representativo também do gênero Homo. Né? E o Homo neanderthalensis, ele, né, o homem de Neandertal, seria um grupo que a gente poderia considerar, né, um grupo irmão ali do humano moderno, do Homo sapiens, né, que acredita que assim como o humano moderno, o homem de Neandertal e os denisovanos, né, eles seriam linhagens oriundas ali do Homo heidelbergensis, né, que como eu falei lá, é considerado uma desses complexos de espécies dentro do Homo erectus. Então, esse Homo heidelbergensis teria originado, né, seria um ancestral ali do humano moderno e dos neandertais. Então, os neandertais, eles são encontrados, por exemplo, na região da Eurásia, então regiões ali da Europa, próxima à Bélgica e até a região da Ásia. Eles tinham dentes largos, né, a faringe indicava que eles poderiam fazer uma certa vocalização. Acredita-se que, como eles conviveram, estavam na mesma época que os humanos atuais, né, que o Homo sapiens, eles conviveram, né, competiram também por recursos. Né, existem algumas evidências até de hibridização,
né, alguns povos na Europa, quando, né, conseguiram fazer o sequenciamento de Neandertais e fizeram comparações com regiões, com povos europeus, né, observa-se que pode ter acontecido isso, né, ter acontecido essa hibridização. Então, esse seria também uma outra espécie ali dentro dos hominídeos, né? Tem os denisovanos também, que eram muito mais encontrados da região da Ásia ali, que também acredita-se que podem ter hibridizado com o Homo sapiens. A gente pode ser essa mistura. E sobre o Homo de Neandertal, características gerais, né? Eles precisavam de muito mais calorias diárias do que nós, né? Cerca de 4.000 calorias diárias para se manter, né? Eles conseguiam, foram um dos primeiros humanos a conseguir sobreviver em locais bem mais frios, né? Por isso que eles eram encontrados em regiões ali, como eu falei, da Europa, próxima à Bélgica, que são mais frias, e eles tinham características que facilitavam isso. Por exemplo, eles tinham ali o tórax mais achatado, ó. Então o tórax deles era mais chato, mais volumoso, digamos assim, né? Mais para conservar calor ali nos órgãos, para os órgãos ali do centro do corpo. O que mais que eles tinham de característica? Por exemplo, eles tinham as pernas também mais curtas, os ossos eram mais fortes do que os nossos. O queixo, ó, eles não tinham tanto queixo quanto a gente. E duas características que são atribuídas a eles e que também acredito que a hibridização pode ter passado para a gente, né, digamos assim, seria a questão de serem ruivos. Então, cabelo ruivo, em alguns casos, é atribuído a genes que foram encontrados também em Neandertais, e acredito que pode ter sido oriundos dessa hibridização, e sardas. Né? Então, isso seriam duas características que podem, né, mostrar, servem até para mostrar, talvez, uma certa evidência dessa hibridização, né, dessa mistura. E, por fim, né, o Homo sapiens, então, esse humano anatomicamente moderno, que vai possuir fósseis ali que diferem dos anteriores, né? Por exemplo, na anatomia do crânio, na questão ali também da face, vai mudar, a nossa crista sagital já é diferente do nosso crânio aqui, e a nossa capacidade, o nosso tamanho do cérebro também vai ser diferente, né? E eles podem, entre 30 e 40 mil anos, eles já estavam estabelecidos na região da África e da Europa. Mas, com relação ali a quando, ao período que eles viveram, por exemplo, né, isso ainda existe em discussões. Por exemplo, recentemente, né, um dos fósseis mais antigos de Homo sapiens, ele foi encontrado na região do Marrocos, né, que ficaria bem ali ao norte da África, e esse fóssil tem cerca de 300 mil a 350 mil anos atrás, né, o que joga essa a possibilidade, né, a origem ali do Homo sapiens bem mais para trás do que se esperava, né? Eu vou colocar um vídeo aqui também mostrando isso, né, mostrando esse fóssil, tem bem claramente mostrando o crânio dele, mostrando que ele tinha algumas diferenças do nosso, né? Mas já era um Homo sapiens, já era um humano anatomicamente moderno, né? Por exemplo, uma diferença é que o crânio dele era um pouco mais alongado do que o nosso, né? A gente pode ter passado por mudanças, né? E foram propostas hipóteses para a origem ali do humano anatomicamente moderno, né? Bem claramente, aparentemente, eles se originaram na Ásia, né? A maioria dos fósseis que são encontrados do Homo sapiens está aqui, na região da África, quer dizer, né? Mas, dentre essas hipóteses aí para a origem do humano anatomicamente moderno, do Homo sapiens, uma delas é essa chamada de hipótese multirregional, que os humanos modernos evoluíram independentemente na Ásia, na Europa e na África, né? Como assim? O Homo erectus surgiu aqui, ele se esparramou por essas regiões, então ele migrou para essas outras regiões, e em cada parte ele acabou evoluindo independentemente no Homo sapiens. Então, teria um Homo sapiens, por exemplo, da África, teria um Homo sapiens da região aqui da Europa, um Homo sapiens da região da África e assim por diante.
Então, essa seria essa hipótese multirregional. E a que é mais aceita é a chamada de hipótese vindos da África, ou vocês podem encontrar também por outros nomes, né? Um deles seria isso aqui, fora da África recente, né? Que propõe o quê? Que eles originaram-se na África e então migraram para as outras regiões. Então, o Homo erectus, ele surgiu aqui na África, ou Homo heidelbergensis, né, que seria essa variação desse Homo erectus, e depois que houveram essas modificações e que o Homo sapiens surgiu aí, ele acabou migrando para as outras regiões, né, para outras regiões ali da Ásia e da Europa. Né? E essa teoria ela é a mais aceita e até porque ela é corroborada ali por diversas evidências, por exemplo, evidências genéticas. Observa-se que os humanos eles têm pouca variação geográfica se comparados com raças geográficas de outras espécies. Então isso acaba sugerindo ali que os humanos atuais têm um ancestral comum recente. Então isso seria algo que corrobora essa ideia, né, dele ter surgido no lugar e então se esparramado. Outra evidência também, outras evidências que corroboram é que os humanos anatomicamente modernos eles surgiram na Europa subitamente há cerca de 40 mil anos atrás. Então, o que isso sugere? Que o Homo sapiens surgiu aqui e migrou para a Europa por volta desses 40 mil anos atrás. Porque não existem fósseis de Homo sapiens, não encontraram até agora fósseis de Homo sapiens muito mais antigos do que isso. Então, provavelmente, foi porque eles migraram de um lugar para o outro e assim eles foram encontrados lá sob essa forma aqui, ó, que existe essa reconstituição, que é chamado de Cro-Magnon, né, por volta de 40 mil anos atrás, que seria esse humano anatomicamente moderno encontrado na Europa. Né? E também outra coisa muito interessante é que os neandertais eles se extinguiram mais ou menos nessa época. Então, à medida ali que o Homo sapiens acabou se dispersando ali para outras regiões, né, essas regiões aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, apontando, seriam regiões que o Homo de Neandertal existia, né, à medida que o Homo sapiens acabou se distribuindo e migrando para essas regiões, o Homo de Neandertal ele foi se extinguindo, né, e não se sabe direito o que aconteceu. Né? Se atribui isso, por exemplo, a mudanças climáticas, se atribui a competição com os seres humanos, né? Atribui também uma mescla, né? Essa miscigenação, essa hibridização que pode ter acontecido e os homens de Neandertais acabaram sendo, de certa forma, ali, né, suprimidos pelo tamanho da população, da quantidade de Homo sapiens. Então, é algo que está em discussão ainda. Né? Então, isso mostra hipóteses, e essa seria a mais aceita, né, do surgimento do homem. A gente vê todo mundo da África, né, o Homo sapiens, o humano anatomicamente moderno, seria o mais seria originado da África. Então a África é o lugar mesmo, o berço, né, dos humanos, né, do homem anatomicamente moderno. Então, a árvore genealógica aí dos seres humanos, né, como eu disse, eu tratei de alguns, só existem outros representantes, novas pesquisas vêm sendo feitas, né, mas uma coisa é bem clara, né, algumas tendências gerais, elas são notadas, né, por exemplo, a questão ali da mudança do crânio, mudança dos dentes, o uso de instrumentos, o bipedalismo, né, a questão da vida social, as adaptações às mudanças climáticas, a inteligência. Então, diversas mudanças vão sendo notadas ali, né, e os fósseis acabam corroborando essas ideias. Então, como eu disse, eu resolvi mostrar para vocês só alguns representantes, né, mas que eram representantes aí importantes desse caminho, né, e muito importantes ligados com essa relação com o humano anatomicamente moderno. Né, e várias delas podem ter coexistido. Né. Nessa imagem aí, ó, mostra, por exemplo, que provavelmente entre ele 4 milhões de anos atrás e 2 milhões de anos atrás, ó, o Australopithecus afarensis conviveu com Australopithecus africanos. Se a gente olha aqui, o Homo sapiens, ó, ele pode ter convivido um pouco com o Homo naledi,
com Homo floresiensis, com Homo neanderthalensis, né? Isso já é meio comprovado, né? Pode também, o Homo erectus, pode ter convivido ali com o Homo heidelbergensis. Então, as espécies de hominídeos, elas meio que conviveram. E assim como eu falei, né, o Homo de Neandertal, existem evidências de hibridização, né? Isso pode ter acontecido também entre outras espécies do gênero Homo, né? Então, eu também acho que seria interessante, eu vou deixar o link aí para vocês e no card, dois documentários e vários vídeos que eu acho que são interessantes, né? Se vocês gostarem desse assunto, eles trazem informações além, né? Eu acho que é um assunto bem interessante e esses vídeos e documentários, eles acabam complementando bastante essa parte de evolução humana, né? Algo bem, eu pessoalmente acho bem interessante. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagens lá na sala de interação e bons estudos.